Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Hoje vamos refletir um pouco sobre esta pandemia que está assolando todo o planeta. Mesmo que ela não tenha chegado ainda em todos os continentes, está no caminho, né? Países desenvolvidos, com uma estrutura de saúde, de atendimento às pessoas melhor do que as do Brasil, está sofrendo. O Covid-19, ou coronavírus, é um vírus extremamente agressivo e altamente contagioso. Aí algumas pessoas negam que haja um problema, pensam e repetem que é só uma gripe. As pessoas que morreram é porque eram idosos ou eram pessoas com doenças pré-existentes, não foi por causa do vírus, não foi por causa do Covid. O Covid só acelerou o processo. Eu ouvi isso hoje no rádio, né, de uma pessoa. E aí essas pessoas que negam que haja um problema estão ainda em aglomerações, estão ainda pegando nas mãos, estão ainda correndo o risco de se contaminar e contaminar os outros porque acha que é besteira, que não está acontecendo nada. A gente vê o exemplo da Itália. Demorou para tomar atitudes, né, que pudessem diminuir esse fluxo de pessoas, essa aglomeração, essa contaminação em massa, e agora está precisando da ajuda dos outros países porque não está tendo condições de atender os seus doentes, fora o número de mortos. Ah, mas o número de mortos é pequeno em relação, né, ao número de infectados. Tá, mas isso tem uma característica da questão da idade, da questão da doença pré-existente. Ah, mas são os idosos que estão morrendo? Quem quer que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, a sua tia querida, a sua madrinha morra por causa disso? Quem quer? Ah, o do outro pode, mas o meu não. O meu eu vou cuidar direitinho? Será? Então é um tipo de pessoa que está reagindo da maneira de negar o problema em relação a esta pandemia. Nós temos aqueles exagerados que estão em pânico, que são aqueles que estão indo no supermercado, comprando tudo que pode, estocando como se não houvesse amanhã. Amanhã não vai ter mais mercadoria, não vai ter mais abastecimento, e aí para eu não morrer de fome, não morrer sem papel higiênico, sem álcool gel, eu vou lá e compro tudo, sem pensar no outro, totalmente descontrolado, em pânico. E aí já está usando máscara sem necessidade, por mais que as autoridades sanitárias de saúde digam que só deve usar máscara quem estiver com algum sintoma de gripe, algum comprometimento que precisa. As pessoas estão usando sem mais nem menos, que também não é uma boa alternativa. A máscara satura. Ao invés de proteger, num longo prazo, ela vai causar mais problema ainda. Temos os aproveitadores da situação, né? Pessoal que já colocou o preço do álcool gel lá em cima. Né? Foi noticiado agora, por exemplo, um rapaz do Texas que comprou 17 mil frascos de álcool gel. Ele foi em todos os lugares do entorno lá da cidade dele, todos os comércios, e arrematou todo o álcool gel, logo no começo da pandemia. E aí foi lá no site, no Amazon, e começou a vender. Ele tinha estoque a preços mais altos, é lógico, né? O lucro, se aproveitando da situação, e foi vender, enquanto as pessoas estavam precisando e não encontravam. Foi descoberto, foi denunciado, né? A polícia foi até lá e ele teve que doar, né? Que bonzinho, ele doou os álcool gel que ele tinha comprado. E aí pediu desculpas, né? Eu vi a reportagem, falou assim: ah, se por acaso aí, perto da sua casa, você não encontrou álcool gel porque eu comprei tudo, me desculpe, eu sinto muito. São os aproveitadores, só falou assim, só doou porque foi pego. Mas a gente também tem que lidar com esse tipo de pessoa, né? Que se aproveita do pânico
da situação para ganhar dinheiro em cima. E temos as pessoas que tentam saber realmente o que é de verdade, tentam seguir as orientações. Você fala assim, é besteira, não precisa de tudo isso? Gente, nós estamos falando de cientistas, infectologistas, médicos, né, sanitaristas, e todos recomendam as mesmas coisas. Higiene, lavar as mãos, cumprimentar com o cotovelo, né, ou de longe, não ficar colocando as mãos no rosto, né, lavar muito. Se você não tem álcool gel, é lavar com sabão, sabe? Todo jornal, toda notícia fala. Lavar entre os dedos, lavar aqui as unhas também, saboar bem, pelo menos, né, 20 segundos, esfregar. Né? Hoje até um repórter falou assim, se você reza, faz uma oração enquanto está, né, para marcar o tempo. Se você canta, cante, mas não esqueça de esfregar. Então tem as pessoas que buscam as informações corretas e não é pouca coisa, não é que não existe, não é alarmismo, né? Nós vamos com essas medidas de sempre que possível ter um isolamento, evitar a condução muito cheia, né, as aglomerações, lavar as mãos diversas vezes, usar o álcool gel. Nós vamos conseguir acabar com esse vírus? Não, nós estamos tentando reduzir a proliferação do vírus para que não haja um colapso do sistema de saúde no atendimento às pessoas que estão precisando, que é o que está acontecendo na Itália. A transmissão, os diagnósticos foram evoluindo muito rapidamente, né? Foram acontecendo as mortes e agora eles não têm médicos, eles não têm enfermeiros, eles não têm quartos suficientes, alojamentos, então estão atendendo até em tendas, eles não têm equipamento suficiente, os médicos estão numa jornada, os profissionais da saúde estão numa jornada, né, muito grande e pesada, estão se contaminando também, né? Então, eles estão precisando de ajuda de outros países agora, até a China já está enviando profissionais e equipamentos e insumos para poder atender. Para a gente se prevenir, precisa seguir essas orientações para garantir que as pessoas que precisam do atendimento vão encontrar o atendimento, né? Para reduzir os efeitos, para reduzir as taxas de mortandade. E aí a gente vive numa sociedade, numa época em que ninguém pode parar, o mundo não pode parar, né? O mundo não para. Só que nós vamos ter que parar, vamos ter que diminuir os nossos ritmos, vamos ter que diminuir as nossas interações sociais para contribuir que haja um controle nesta pandemia do Covid-19. Mas tem serviços que não podem parar, as escolas estão fechando, né? Os lugares de cultura, de lazer, parques, cinemas, shoppings estão fechando. Em quase todas as cidades do país já está sendo decretado esse fechamento. As ligas de esporte, todas elas já determinaram, né, suspensão dos campeonatos, dos jogos, né, porque até jogos que não tinham público, alguns jogadores ficaram fazendo gracinhas, né, com os outros, achando que não era nada demais e depois descobriram que estavam contaminados e que tinha contaminado outra pessoa. Então não é brincadeira. É uma coisa muito séria. Eu posso ter uma imunidade legal e não pegar. As crianças não têm uma taxa de mortandade tão grande, mas elas pegam também a Covid-19, elas têm sintomas de gripe, às vezes gripe muito forte, às vezes nem tanto, né? Mas elas também podem contagiar os outros. Basta tem 10 pessoas em casa, um fica contaminado, é muito provável que os outros também vão desenvolver. Quem tem bronquites, alergias, problemas no coração, diabetes, podem ter uma versão mais agressiva, né? Mas todos nós estamos sujeitos a pegar, então cuidado é importante. Agora, tem serviços, além do serviço da saúde, que não tem como parar.
Pensando na área da assistência social, né, as pessoas que estão em situação de rua ou de vulnerabilidade social, elas também são deste grupo que podem ter uma facilidade maior, tanto de adquirir o vírus, quanto de disseminar, quanto de ter uma mortandade grande dentro do seu grupo. E elas precisam do atendimento. Aí, porque ninguém sai mais na rua, a gente está isolado em casa, essas pessoas não vão comer, essas pessoas não vão ser abrigadas, elas não vão ter o atendimento social que elas precisam. Né? Então é uma coisa para se pensar. O último censo de São Paulo, de 2019, diz que tem mais de 24 mil pessoas em situação de rua. Como vai ficar o atendimento dessas pessoas? Vai ser simplesmente suspenso? Ah, mas o profissional tem que ficar em isolamento. Então, o profissional da saúde não vai ter férias, agora está suspenso em todos os lugares. Talvez haja convocação dos que já estão aposentados, porque é uma situação emergencial, de alto risco e preocupante. É que a gente precisa agir rápido para tentar minimizar ela, né, de uma forma mais ágil. Então essas pessoas continuam lá, vão morrer de fome, vão morrer de frio, nós vamos entrar no outono agora, aí começa o período de chuvas, de frio, elas vão ficar sem atendimento. E as pessoas que estão abrigadas. Os serviços que são lá 16 ou 24 horas, em que as pessoas moram no serviço ou estão acolhidas dentro do serviço. Elas precisam continuar recebendo atendimento, elas dependem que alguém vá lá e faça comida, que alguém abra e feche o portão, que alguém encaminhe. Mesmo que você reduza um pouco esse quadro, que entre numa rotina mais emergencial, elas não vão se atender sozinhas. Elas dependem dos profissionais do serviço para o atendimento. E a gente tem que ter essa consciência de que essas pessoas dependem desses profissionais. E aí, como que a gente vai trabalhar com essas pessoas? No mesmo nível de toda a população, de conscientização, estabelecendo rotinas de higiene, melhor fazer uma divulgação séria, né, do quadro real, não das fake news, né, mas do quadro real que está se apresentando. Então é importante que seja feito esse trabalho. Quem vai fazer? Os profissionais que trabalham nos centros de acolhida, que trabalham nos locais em que essas pessoas estão abrigadas. Mas, para garantir também a saúde do funcionário, é importante que os gerentes, que as organizações sociais, que as organizações da sociedade civil, né, a própria prefeitura, que é a parceira, através da Secretaria Municipal da Assistência Social, pense em alternativas, dê liberdade para pensar em alternativas de horários diferenciados, de jornadas diferenciadas. É muito importante, é imprescindível que se mantenha, né, os equipamentos de higiene pessoal, os equipamentos, os insumos necessários para que haja essa higiene adequada, luvas, máscaras, álcool gel principalmente, né, sabão. Porque às vezes falta sabão dentro do serviço, falta sabonete para fazer a higiene das mãos. E a gente tem que garantir que esses materiais não vão faltar dentro desses serviços e que vão ser bem usados também, né? Não é para o funcionário levar para casa, não é para usar de qualquer jeito e depois não ter. Tem que ter essa conscientização dos atendidos também, para que use de uma maneira correta, sem desperdício, para que se tenha esse estoque garantido. Mas é importante que se pense nessas alternativas. Então me conta, você que trabalha na área social, que trabalha num serviço de acolhimento, que trabalha num serviço de abordagem de rua, vocês já estão conversando sobre essas alternativas? Nos conte, coloque aí nos comentários se a organização para a qual você trabalha, se o serviço aonde você trabalha já está
pensando em alternativas de escalas, em alternativa de jornada de trabalho, se está fornecendo o material que é necessário, se está havendo esta conscientização dos usuários. É importante que a gente faça esse levantamento e que conversemos a respeito, né, do que está acontecendo e de quanto isso nos afeta nos atendimentos. É importante que a gente conscientize os profissionais para que eles ajam adequadamente, para que não se contaminem, não contaminem o ambiente de trabalho e não contaminem as suas famílias em casa. Mas que também essa população não deixe de ser atendida, porque senão esta pandemia a gente está controlando em algumas áreas, mas ela vai se espalhar através da população em situação de rua. E é muito importante que cada um de nós tenha essa consciência de procurar as informações corretas, de seguir as orientações e de conscientizar os outros. Precisamos conversar a respeito, né? Não só ensinar a lavar a mão e a higienização adequada, mas também nos preocuparmos com este isolamento a que estamos sendo recomendados, né? O fato de sair na rua e a rua estar mais vazia, quem precisa sair todos os dias, ou quem tem que ficar dentro de casa confinado, quem está com sintomas da doença, que precisa ser confinado mesmo por aquele período de 7 ou 14 dias ou até mais, é importante que a gente se preocupe para que esse isolamento recomendado não traga danos psicológicos às pessoas. Porque ao mesmo tempo que a pessoa precisa ficar isolada, ela tem que ser cuidada. Então vamos usar os nossos celulares, os nossos telefones, não para espalhar fake news, não para espalhar informações que não são verdadeiras, mas para espalhar o que é correto, o que a gente sabe que é mesmo, o que é verdadeiro, e nos conectarmos com os outros, apesar de estarmos um pouco distanciados, apesar de estarmos neste isolamento, nesta rotina diferente que parece aqueles filmes de terror, de epidemia, né? E nós estamos muito próximos dos filmes, do imaginário que está se tornando real, se aproximando muito. Então que a gente se preocupe com os danos psicológicos também desse período, dessa tensão toda, dessa preocupação, né? Porque a própria autorregulação de não posso pôr a mão, né? Ou dei um beijo, dei um abraço, pronto, né? Peguei o vírus. Esse estado de atenção, ele provoca um desgaste. E esse desgaste pode trazer muitos danos psicológicos que a gente vai ter que lidar com eles depois. Então nos preocupemos com isso. Eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Deixe o seu comentário. Nós precisamos conversar a respeito e eu estou esperando a sua contribuição para a gente ter uma ideia do que está acontecendo na área da assistência social em relação ao Covid-19. Eu aguardo. Até breve e boa sorte para todos nós.